Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou trazer uma reflexão que eu considero interessante e que talvez seja interessante para a sua vida. Hoje eu vou falar um pouco sobre quando não dá mais para não olhar. Às vezes, no dia a dia da gente, nessa loucura que é essa experiência humana, nós nos deparamos com tantas situações do dia a dia que nós não percebemos que nós estamos repetindo alguns padrões. Aí você poderia dizer, mas como assim, Malu? Repetindo padrões? Sim, algo que acontece na sua vida e existe uma constância. Por exemplo, existem pessoas que são chamadas de dedos podres, ou seja, todo rapaz que ela conhece é uma pessoa que é cheia de problemas, ou é uma pessoa que não prospera, ou é uma pessoa que não é muito verdadeiro, ou que tem muitas traições, enfim. Então, por exemplo, aquela pessoa namora o Joãozinho. Aí ela percebe que não tem nada a ver com ela, aquele seu Joãozinho, e ela passa um tempo e depois vem outra pessoa e tem padrões, todos eles problemáticos. E geralmente, por estarmos aí sempre nessa correria do dia a dia, a pessoa talvez nem perceba o quanto essas pessoas que chegam para ela trazem esse determinado padrão. Mas em algum momento, talvez aí, uma colega ou um amigo chegue para essa pessoa e diga: Ave Maria, tu tem o dedo podre. E o que seria esse dedo podre? É exatamente atrair, geralmente, situações iguais ou parecidas e que são desfavoráveis, que não faz aquela pessoa se sentir bem ou feliz. Então, quando isso está ocorrendo, e que talvez você nem perceba, mas outras pessoas percebem, vão lhe trazendo situações de dores, vão lhe trazendo situações de frustrações, vão lhe trazendo aí situações de amarguras. E em algum momento na sua vida, você pode simplesmente sentir essas dores tão intensamente que você chega e diz: não, a partir de hoje nunca mais eu quero aí saber de homem. Você talvez não perceba, mas essa sua fala, ela foi a somatória de todas as suas vivências frustradas, sofridas e que nesse momento ou em algum instante você não parou para observar. Ou então simplesmente não percebeu. Então, quando você chega nessa situação de isolamento, de dor, de não querer mais relacionamento, é quando você sente uma dor profunda e talvez aí você pare e que se questione. Por que que essas pessoas vêm para minha vida? E muitas vezes essas pessoas que chegam para você, você se pergunta isso porque talvez você nunca tenha feito mal a essas pessoas, ou mesmo a outras pessoas. Então, se existe um padrão, se está havendo uma repetição de tudo isso, e você não se sente feliz e nem acha que é merecedora de trazer essas situações, é quando você se questiona. Por que que essas pessoas apareceram na minha vida? Porque sempre elas vêm em escalas mais ou menos iguais. E se existe esse padrão, por que que eu estou atraindo isso?
Eu não mereço isso. Então é nessa dor, nesse olhar para dentro, que você um dia vai descobrir, talvez através desse vídeo ou em outros, que o único responsável por isso é você. Aí você poderia dizer para mim, tu tá ficando é doida, Malu. Como é que eu vou atrair uma coisa que me trouxe dor, que eu detesto, e vou permanecer nisso? Aí é que tá a sacada, gente. Existem situações na nossa infância, na nossa adolescência e nas nossas memórias de nossas experiências que travam ali a nossa jornada. E você poderia se questionar, mas como eu posso descobrir isso? Só há uma maneira. Uma única maneira para que você descubra tudo isso. E essa maneira, sabe qual é? Olhando para dentro. Qual é a memória? Qual foi a situação que em um determinado momento fez com que eu acreditasse que eu só mereceria lixo, que eu só mereceria situações N que me trariam sofrimento? Então, somente quando você estiver nesse processo de olhar para dentro de você, é que você vai transformar isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa digna, que tenta fazer o seu melhor, e que você é esforçado ou esforçada, você tem o dever de se questionar. Por que que eu estou atraindo isso? Se eu sou responsável por isso, qual é a situação que faz com que isso se repita? Porque eu mereço o melhor. E somente através desse olhar para dentro, buscar aí na sua memória, em algum momento, se você teve essa trava, para que você possa tirá-la. Aí você poderia dizer, mas Malu, eu não me lembro. Ou eu não consigo ver isso. Aí você precisa de ajuda. Gente, nós temos que reconhecer que em muitos processos das nossas partes internas, a gente não vai conseguir resolver sozinho. Por isso que existem os psicólogos, por isso que existem os psiquiatras. Existem tantas pessoas adoecendo e na maioria delas, elas nem percebem que estão doentes ou que elas não conseguem mudar esse padrão. E esse padrão só pode ser movimentado e modificado quando ele é olhado. Mas daí, o fato de você olhar não quer dizer que você tem condições de mudar. E uma pessoa à parte, ou seja, uma desconhecida ou um desconhecido, talvez tenha um olhar bem mais amplo do que o seu, que possa lhe ajudar a fazer essa transformação. Tudo está dentro, tudo ao seu redor, que chega para você, vem através de você. Você estando consciente disso ou não? Talvez seja uma memória que alguém tenha dito, ou uma fala aí na sua infância, que você não merecia, que você não prestava, que você era horrível, e tantas falas que todos nós temos aí, seja de pais, de sociedade, de escolas, enfim, que são negativas, e que a gente nem percebeu, e que está travando aí o nosso sucesso, que está travando aí a nossa libertação. Quantas pessoas vocês conhecem que vivenciam relacionamentos extremamente abusivos, extremamente com dores,
e não consegue sair desse looping. E o que é isso? São essas travas. São essas travas que precisam ser olhadas. Porque exatamente nesses momentos em que você vivencia isso e não percebe e não para olhar. Ou então, como uma vez eu ouvi, eu não tenho forças para mudar. Existe um padrão emocional que aprisiona você, aquela pessoa. Seja essa pessoa o seu pai, seja essa pessoa sua mãe, o seu namorado, o seu amigo ou amiga, enfim. Mas enquanto você não olhar para você e se questionar, e olhar de verdade, gente, não é aquele espelhinho ali, não. É você olhar e dizer, eu mereço isso? É isso que eu mereço? Um cara me espancando, um cara diminuindo a minha autoestima todos os dias, e eu tô dizendo, cara, não necessariamente no gênero masculino, mas em todo gênero. O que menos importa aqui é o gênero, o que importa é você saber que você não merece isso e que você pode transformar. E se você não consegue, você tem que procurar ajuda. Eu conheço pessoas que vivem há anos em relacionamentos abusivos. E eu posso garantir para você que nem todos neles existe a violência física. Mas a violência aqui, ó, mental, é grandiosa e a pessoa não consegue perceber. Talvez você aí tenha aí perto na sua rua, ou onde você trabalha, ou em algum local próximo a você, alguém que tem um relacionamento que é doentio e a pessoa não consegue perceber. Não tem a menor condição de sair disso aqui, ó. Então, se você puder ajudar, auxilie, faça com que a pessoa consiga uma ajuda psicológica. Gente, estar no psicólogo ou no psiquiatra não quer dizer que você é doido. Nós temos problemas íntimos, nós temos limitações, nós temos ainda dificuldades. E é somente olhando para nós, o resultado das nossas vidas, das nossas experiências, das nossas doenças, digamos assim, é que a gente vai conseguir transformar as nossas vidas. Você merece muito mais do que você imagina. E você tem todo o poder dentro de você. E se a fala das outras pessoas, ou tudo aquilo que você vivenciou, não traz isso para você, é porque ainda você não conseguiu se ver. E eu aqui, do outro lado, desejo que você compreenda que você é um ser divino e que você merece tudo de bom e de melhor que existe no universo. Deus é sábio e Ele não erra. Tá bom assim? Eu desejo para você muita paz e muita luz. Namastê.